Então, a gente começou com essa história desse partido feminista lá na virada de 2014 para 2015. Faz bastante tempo, né? E naquela época, Lá na OAB. e foi uma coisa assim foi uma coisa muito espontânea, porque comecei a convidar as pessoas para a gente debater isso. E as pessoas estavam em dúvida, todo mundo estava em dúvida, e eu estava vendo também se as pessoas estavam afim, né? Porque eu sempre fui afim, continuo sendo. Mas as pessoas, a maior parte das feministas, e para essas reuniões que aconteceram no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, e várias outras capitais do Brasil, Brasília, enfim, a maior parte das feministas não era muito afim do partido feminino. Gente, isso parece que naquela época o Brasil estava super feminista. Não estava. Não estava. O feminismo no Brasil, essa onda, essa efervescência é muito mais recente. É de 2000 e talvez de 2017, 2018 para cá. Acho que 2018 pegou fogo por conta do Ele Não, de verdade. Então a Sara que estava falando aí, somos filhas, eu achei essa expressão muito boa. Somos filhas do Ele Não. É verdade. E o Ele Não é filho da partida. Porque a partida foi um movimento que foi o primeiro movimento que propôs mais mulheres na política. Todas vocês são filhas da partida, eu também. E eu me lembro até hoje, a gente fazia aquelas reuniões, chamava todo mundo, vinha mulher, vinha homem, vinha todos os gêneros estavam lá, estava todo mundo afim, estava todo mundo gente que não era envolvida com política, bando de gente, lotava de gente. Apareceu um monte de mulher que queria fazer política ou que fazia política, mas ficava se sentindo meio sozinha. Mulher de tudo quanto era tipo de partido, mulher que queria estar em partido. Era, assim, mulher que tinha muita dificuldade com o patriarcado, fazendo política. Mulher que tinha medo de fazer política, mas tinha vontade. Enfim, tinha tudo isso. Aí, eu me lembro, assim, que foi no Rio que surgiu o nome Partida, porque teve um cara, que eu não lembro, acho que era o Rafael, um cara que era professor, enfim, nunca mais, acho que era o Rafael que falou assim, mas botou toda uma crítica, né, à ideia de partido, que eu também sempre fui muito anarquista, eu acho que muitos de nós éramos no Brasil naquela época muito anarquistas, e a gente achava também que a coisa tinha que funcionar mais pelo movimento do que pela institucionalização das coisas, né? E isso era muito a oposição das feministas de uma maneira geral. E eu me lembro que esse cara fez uma crítica muito bem feita, assim, muito resumindo tudo, e eu falei, na hora eu falei para ele assim, então tá, então não vai ser um partido, vai ser uma partida. Eu me lembro que a gente estava lá, eu falei essa frase, esse nome, a gente pegou esse nome, eu comecei a escrever texto sobre isso, e todo mundo pegou esse negócio, e a gente começou a mexer com hashtag partida, e partiu mulherada a fazer política. Foi assim. E aí, como a partida também era uma ideia, a partida, gente, é tipo Lula, é uma ideia. É que nem o Hacking Bay, é uma ideia. É para a gente sair fazendo. Então, é uma ideia para circular, não tem dono, não era um movimento organizado com um CNPJ. Essa era a nossa grande discussão, mas a gente vai ou não vai organizar isso? Eu não queria que organizasse nunca nesse sentido de virar uma burocracia, porque eu achava que era uma ideia para circular. Se a partida encontra outros nomes, se a mulherada vai fazendo a sua maneira, é outra história. Claro que essa estimulação política, ela não pode ficar só na estimulação, ela tem que uma hora se concretizar. Mas a partida não servia, ela não era a concretização burocrática de uma ideia, ela era a ideia que deveria se concretizar de diversas maneiras e que eu acho que pode se concretizar num partido feminista. Agora. E esse ano, eu e a Marlise Matos, que foi companheira desde o começo, das primeiras pessoas também que a gente começou a discutir isso, a Marlise Matos, esse ano a gente se encontrou, eu e ela, para dizer, nós vamos levar esse partido adiante, e agora a gente vai esperar o Lula ser eleito, porque a gente precisa disso para poder seguir. Vamos começar a conversar mais com as mulheres, recuperar as mulheres que
as mulheres, as feministas. Eu estou falando mulher aqui como sujeito genérico, mas estou falando assim, todas as mulheres de todos os jeitos, e inclusive as feministas que não querem ser mulheres também, ou que não se inscrevem nesse lugar, enfim. Então, toda a diversidade do mundo do feminino politizado, a gente quer chamar de volta para discutir isso, porque em 2026, nossa ideia é ter uma presidenta. Depois do Lula, a gente quer ter uma presidenta, entenderam? Depois, a gente vai ter o Lula e a gente vai levar isso super a sério. E em 2026, a gente quer ter uma hegemonia feminista. A gente quer ter uma presidenta. A maior parte do Congresso Nacional tem que ser de feministas. Essa é a nossa ideia. Se a gente, claro, todo mundo vai dizer, ai, que loucura. Ok, gente, Brasil é para isso mesmo. O Brasil é um lugar para pensar as utopias, porque distopia, de distopia, já estamos cheias. Então, a ideia é essa, a gente recuperar isso tudo para em 2026 a gente ter muitas deputadas, senadoras, governadoras, para em 2024, quem sabe a gente já possa ter vereadoras e prefeitas, mas em 2026 a gente quer ter uma candidata à presidência da República com força de se eleger. E eu acho que tem tudo para isso. Então, só que, assim, agora a gente tem outra coisa para fazer na frente disso, que é eleger o Lula e fazer avançar a maior quantidade de candidaturas femininas, feministas, nesse momento. A gente precisa de mais mulheres na política, como vocês duas sabem muito bem. A gente precisa fazer com que esse voto seja feminista, né, Juliana? Cada vez mais. Então, precisamos muito eleger as nossas candidatas, todas elas, nas assembleias, no Congresso Nacional. E precisamos de muitas candidatas e de mulheres apoiando candidatas e de homens e outros gêneros também apoiando as nossas candidatas feministas. Então, é isso que a gente quer. E isso tudo é base para a gente ter um partido com condições de disputar e de eleger mais pessoas, né? E de fazer a grande virada histórica que o Brasil precisa. Acho que o Lula foi e continua sendo, né, o nosso grande fenômeno político, o grande líder no Brasil. E Lula precisa, é ele que a gente tem para contar nesse momento. E em 2026 a gente vai ter outras lideranças e as grandes lideranças do Brasil, das grandes transformações profundas que já estão em curso, mas que precisam se solidificar, serão feministas negras, serão feministas negras, serão feministas indígenas. Estava vendo aqui a Célia Chacriabá, que eu amo profundamente também, é uma grande pessoa. Ela, Sônia Guajajara e tantas outras mulheres incríveis que estão aí fazendo sobreviver os nossos povos e assim, tanta gente, tantas mulheres negras, tantas mulheres que são lideranças populares, tantas mulheres que estão na luta em todos os setores, em todos os campos do Brasil, em todos os territórios, mulheres quilombolas, mulheres das favelas, mulheres das comunidades, mulheres trabalhadoras, mulheres que têm uma atuação na luta LGBTQIA+, enfim. Então, é muita coisa. A gente tem um Brasil incrível e é por isso um Brasil de pessoas incríveis e é por isso que a gente ainda não foi totalmente aniquilado, porque grande parte de nós estamos sendo aniquiladas por esses canalhas que se apropriaram do poder. Uma coisa que eu vivo falando também, esse fascismo todo no Brasil vem do patriarcado capitalista, racista, né, gente? Esse negócio não é diferente do racismo capacitista, capitalista, dessa cretinice toda oligárquica que domina o Brasil há tanto tempo. Então, é isso que a gente tem que tirar da cena. A gente precisa ocupar os espaços de decisão com os nossos corpos, as nossas vidas, as nossas lutas e fazer um Brasil bonito, um Brasil legal, um Brasil possível, um Brasil generoso, um Brasil acolhedor, um Brasil onde as pessoas possam viver com dignidade e justiça e possam viver bem alimentadas com um projeto agroecológico que é necessariamente ecofeminista. É isso que a gente quer e é isso que a gente vai fazer.
só dá uma trabalheira, assim, fora do comum, mas as mulheres já estão acostumadas, né, gente? Nós fazemos tudo todo o tempo, a gente faz tudo. A gente trabalha, cada uma de nós trabalha por 10 pessoas. Cada uma de nós trabalha por 10 pessoas. Então, todo mundo sabe disso também. E por que a gente fica na posição subalterna, na posição secundária, na posição de apoio e não na posição de decisão? Porque a gente vive, porque somos submetidas à força e violência, somos submetidas por um sistema patriarcal que deve ser superado. E a nossa tarefa histórica da nossa geração é fazer essa superação. Então, é isso que nós vamos fazer.